Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Bom dia, meus telespectadores de hoje. Estamos com mais um programa Stories na TV e com dois convidados ilustres aqui, que é a Bia Mesquita, personal de mulheres, e o Alan Batista, que é personal trainer. Agora vamos começar aqui com a Bia. Fala aí, Bia, um pouquinho sobre o seu trabalho, e ela é coach de CrossFit. Gente, imagina aí, vocês que me acompanham nas minhas redes sociais, já vem vendo aí há muito tempo. Quem não me acompanha, vai lá no meu Instagram, @marianaduol, e vai acompanhar tudo sobre o meu dia a dia e ver também os meus treinos de CrossFit. E ela foi uma daqui das motivadoras também, junto com o Alan, no decorrer da minha vida de treino, gente. Tá por fora. Fala aí, Bia, um pouquinho. Então, eu sou Bia Mesquita, eu sou profissional de educação física, sou formada há 13 anos e há 10 anos eu trabalho com CrossFit. Né? Era dona e head coach da Porão CrossFit, né? Que é uma das pioneiras de CrossFit aqui em Fortaleza. Atualmente eu trabalho exclusivamente com mulheres. Durante a minha história ali, mais ou menos na pandemia, eu comecei um trabalho de mentoria com mulheres, especificamente com isso. E agora eu me voltei para elas, né? Que a gente tem muita dificuldade em aceitar o nosso corpo, em colocar o exercício dentro da nossa rotina. Então, hoje, o meu trabalho, a minha função, né? A minha missão é realmente ajudar mulheres a gostar do exercício. Né? Como a Mari falou, ela tem um histórico muito grande de exercício. Então, para as mulheres, isso é um pouco mais complicado da gente conseguir conciliar, né, dentro da nossa rotina. E eu ajudo mulheres a gostar do corpo delas através do exercício de forma gentil, de forma simples, de forma básica, né, com calma, com tranquilidade. Então, essa é a minha função. Bem bacana, né, gente? No meio do programa, vocês vão ver que eu vou contar várias coisinhas aqui da minha história pessoal, junto com o Alan também e a Bia. Fala aí, Alan, bom dia para você. Oi, pessoal, me chamo Alan Batista, sou personal trainer, atuo aí há 10 anos na musculação, atuei em outras áreas e é bacana vir falar desse tema, que é um tema, para mim, tanto como para a Bia, que é o que a gente vive, né? A gente hoje, eu acho que essa profissão que é a educação física, que é esse meio da vida saudável, de rotina, ele não só transforma o nosso profissional, mas ele transforma a nossa vida. E é muito legal falar, a Mari é um exemplo aqui de uma evolução, né? A Mari é uma pessoa que tem uma vida saudável, ativa, e a gente vai falar um pouquinho hoje, um bate-papo mesmo descontraído, falando sobre os benefícios de treinar, de ter uma rotina. E hoje, né? Como que as pessoas têm vivido colocando o exercício na rotina de vida, né? De entender que, como escovar o dente, é importante também você ter todos os dias como hábito diário o exercício, né? E hoje você vê que não é só mais sobre emagrecer, sobre balanço, na verdade é sobre saúde, né? É sobre viver bem. E a gente vai falar um pouquinho hoje com respostas práticas, né, nossa experiência como profissional. E eu vou falar um pouco também sobre a musculação, né? A Mari fez um bom tempo de musculação comigo e depois seguiu para o CrossFit e hoje está aí no CrossFit. Assim, ela é um motivo de orgulho para mim como profissional poder ver ela que ela hoje segue firme e forte com a rotina de treinos. E foi bem bacana, viu, gente? Posso dizer para vocês, prova dos dois profissionais aqui que estão do meu lado, que foi realmente desse jeito. Eu treino, hoje eu tenho 38 anos, gente, olha só, desde os 15 anos, e eu sempre treinei musculação. E aí o Alan me acompanhou durante um maior tempão na parte de personal trainer, não foi, Alan? Foi bem bacana também. Exatamente. Eu lembro que a Mari chegou, né, e ela sempre falava, eu quero resultado e tal. E no meio do caminho a gente percebia que não era só resultado estético, né? Ela estava ali buscando melhorar a rotina dela, né? Cumprir a questão dela de hábitos saudáveis, né, Mari? E era tão bacana que eu via na Mari uma motivação, uma coisa que eu percebia na Mari já uma disciplina. Se ela estava triste, cansada, estressada, mesmo assim ela estava lá na rotina de treino, né? E é muito importante ver que o exercício ele não é somente baseado eu vou emagrecer, preciso perder 10 quilos, então eu vou aqui fazer um treino e quando eu emagrecer 10 quilos eu vou parar e voltar a viver como eu vivia antes.
Muita gente vai com esse pensamento, que quer perder uma quantidade de peso, e depois ela percebe que o peso é só um resultado, né? O emagrecimento ele foi só algo de bônus que chegou. O exercício ele transforma, né? Ele revoluciona a nossa vida. O exercício como um todo, na verdade, né? Eu fiz há muito tempo musculação e ainda faço, né? Porque eu acho que a musculação sempre foi a base de tudo, né, Bia? A base de todo o exercício físico, a musculação sempre vai ser a base, né? E aí depois eu iniciei o CrossFit, achava que eu não iria conseguir. De verdade, eu lembro na minha primeira aula de CrossFit que eu fiz, eu olhei assim, gente, eu não vou conseguir isso. E hoje está aí, ó, quantos anos já vai fazer? 6 anos que eu estou no CrossFit. A Bia me acompanhou até na minha gravidez, que a gente vai falar sobre isso também. Né, Bia? Conta um pouquinho do CrossFit. Conta a história assim, para o pessoal de casa, que tem muita gente ainda que não sabe. Tem. E como é um pouquinho a história do CrossFit. Essa frasinha que a Mari falou é muito comum da gente escutar. Ah, eu não consigo. Né? E eu costumo falar uma coisa que, assim, você não aprendeu a correr antes de se levantar do chão. Primeiro você se levanta do chão, depois você aprende a andar, depois você aprende a correr. No CrossFit é a mesma coisa. Você vai aprender com um bastãozinho, você vai aprender a se movimentar, a se mexer, depois você vai pegar uma barra. Então, tudo é uma questão de evolução, né? E uma coisa interessante que o Alan falou é como colocar nessa rotina, como ter um prazer com o exercício, né? Que eu acho que a grande virada de chave é quando você começa a ter prazer com o exercício, quando você começa a ter os benefícios, a ver os benefícios. E o CrossFit, para mim, é uma das coisas mais revolucionárias que o CrossFit trouxe para o fitness. Para mim também. É justamente trazer o prazer para a realidade, né? Para a realidade do exercício. Porque o CrossFit é um treinamento, primeiro que ele é em grupo, então sempre tem aquele coleguinha que te puxa, tem o estímulo do grupo, né? É um treinamento que a gente costuma falar que é um treinamento em grupo com um olhar individual. Então, um bom treinador, ele vai dar uma aula em grupo, mas ele sabe a deficiência de cada um, ele sabe como estimular cada um. A Mari gosta de um jeito de estímulo, gosta de chegar mais de perto, o outro aluno gosta mais de grito. Então, a função do treinador é entender cada aluno e fazer uma aula coletiva, mas com atenção individual. O CrossFit chegou no Brasil há mais ou menos 10 anos. Pouco mais de 10 anos, acho que quase 15, mais ou menos. Aqui no Ceará, o primeiro box deve estar fazendo uns 12 anos. Eu trabalho com isso desde 2014. Então, eu já vi muita mudança de pessoas que chegavam e diziam, eu não consigo. Eu dizia, calma, vamos com paciência aqui, né? Segura na minha mão, vamos comigo, que a gente vai conquistando um passo de cada vez. E, para mim, é divino eu ver pessoas como a Mari, como eu tenho vários alunos que estão comigo há 8 anos, há 7 anos, com uma rotina de treino. Né? Porque uma coisa é vou para a musculação, pago 1 ano de musculação, aí faço 3 meses para 2, faz 3 meses para mais 2. Como o Alan falou, né? Só vai quando quer emagrecer, quando está com um pezinho a mais, aí volta, aí depois para. E o CrossFit, eu vejo isso muito nitidamente, como a gente tem muita continuidade. Os alunos realmente gostam e têm prazer de fazer. E aí isso se transfere para outras atividades. Como a Mari falou, a gente começa no CrossFit, aí depois eu entendo a função da musculação, eu entendo que eu posso praticar um outro esporte, eu consigo sentir que o meu corpo é capaz de bater um rachinho no final de semana, de sentar e levantar com o meu filho. E aí eu vou começando a virar essa chavinha de que o meu corpo ele precisa de movimento para ele se movimentar mais, né? Então eu consigo linkar essas duas coisas e finalmente entender que o exercício serve muito além da beleza e da estética. E eu acho muito legal isso, Bia, porque assim, a gente tem 2 perfis de pessoas, né? Aquela pessoa que não gosta de academia, que muitas vezes é sedentário, que tem já a frase aqui, eu odeio fazer musculação, eu odeio ir para academia. E infelizmente nós temos uma cultura no nosso país hoje que é ser fitness, academia. Academia. E na verdade a academia, gente, ela é um meio, ela é um lugar que eu posso ir lá fazer o exercício. E eu acho legal o CrossFit, né? Eu fiz CrossFit, eu acho que uns 5 anos, né? Cheguei a pegar uns 2 coach. E, cara, o CrossFit chegou numa fase da minha vida tão importante que eu estava numa fase que eu só trabalhava e eu perdi o sentido de se relacionar com as pessoas, de sair, de fazer amizade. E é tão massa o CrossFit que eu percebo que as pessoas, às vezes, elas não têm a ideia de que eu odeio musculação. Eu não gosto de musculação, eu já comecei e parei. E muitas vezes acontece o quê? Ela começa no CrossFit, vê os benefícios do corpo, né? Entra outro ponto que eu acho muito importante, que é todo ser humano ele é relacional. A gente precisa de relacionamento. Se você vai lá no CrossFit e você vê uma pessoa que nem você,
que quer emagrecer, que tem problema de ansiedade, que está sobrepeso, que está estressado, está cansado do trabalho, está cansado da rotina com filho, família, e ele consegue ali um ciclo de relacionamento. E eu comecei o CrossFit, e acho que eu parei depois da pandemia. E para mim foi assim, fundamental, sabe? Eu poder mexer meu corpo, poder, naquele momento que a gente via algo muito incerto, algo muito difícil, né? Eu falo que a gente hoje é descendente da pandemia. Muita gente está aí hoje com crise de ansiedade, com dificuldade, e eu sempre defendo muito, busque ter uma rotina. Né? E o CrossFit é tão legal que você vai tão desanimado e você chega lá e você vê aquela energia, né? Você pega uma Bia da vida aí e você percebe que, poxa, como é massa viver isso aqui, né? Como não tem nada a ver com balança, tem mais a ver com se sentir bem, né? E aí você começa a desenvolver um pensamento de autocuidado, né? E foi muito que eu vivi na prática quando eu comecei o CrossFit, né? Eu comecei lá na área, depois fui para a Central do Corpo e foi tão massa que eu conseguia ver, poxa, como é legal ver que eu estou aqui num grupo com pessoas, me relacionando, falando com pessoas, e daí eu consegui dar sequência, continuei na musculação. Então, o que eu quero dizer é que, quando você começa a uma atividade, você consegue evoluir, como, né, a Bia percebe muito. Muitas pessoas não têm ânimo nenhum para fazer musculação, né? Venhamos e convenhamos, se você não sabe do real benefício, se você não sabe realmente o que a musculação pode proporcionar, sinceramente, ela é chata. Você vai lá aquela máquina todo dia, se você não entender... É porque, na verdade, a musculação ela é mais individualizada, a gente pode dizer assim, Exato. né? E já o CrossFit é aquela uma coisa mais dinâmica, exatamente por ser em grupo. Isso também foi uma das coisas que me motivou bastante, porque no dia eu lembro minha primeira aula, eu achando, eu não vou conseguir fazer isso, e as outras pessoas do grupo conseguem. Numa semana, você consegue, você vai estar aqui, continue, e eu fui fazendo. Tanto que hoje em dia... Quando às vezes chega alguém novato, sim, né? Aí eu falo a mesma coisa, porque eu sei que eu também já tive ali um dia, né? E ainda tenho que melhorar bastante. E a Bia também me acompanhou. Quanto tempo já, Bia, que tu tá lá na Porão? 3 anos. 3 anos, 3 anos. E a minha gravidez também a Bia me acompanhou. Na época da pandemia, como a Alan estava falando também, a questão da ansiedade, que hoje praticamente todo mundo vive com ansiedade, né? Tem vários estudos que dizem, tipo, a cada 10 pessoas, 9 têm ansiedade. Então, assim, é um número muito grande. E eu posso dizer que, assim, eu sou prova viva, porque eu também tenho ansiedade, faço tratamento e tudo mais. E o CrossFit, para mim, o meu treino, hoje em dia, não é só questão de corpo. O meu corpo necessita a prática de atividade física para o meu dia render. Até para a ansiedade, ele é muito benéfico. Se eu deixo de ir um dia, eu percebo que a minha ansiedade aumenta. É incrível. É uma coisa que, puxando o gancho do que o Alan falou, né? Eu gosto muito de falar que o CrossFit ele não é um ambiente de fitness, ele é um ambiente de relacionamento, né? Porque é o relacionamento. Todo mundo me pergunta, por que o CrossFit dá tanto resultado? É por causa da intensidade? Eu digo, não. A única coisa que dá resultado na vida é constância. Em qualquer coisa que você queira fazer, a única coisa que dá resultado é constância. Se eu quero ganhar dinheiro, eu tenho que ter constância no meu trabalho. Se eu quero conquistar um objetivo, eu tenho que ter constância na minha meta. Se eu quero conquistar qualquer objetivo de saúde, eu tenho que ter constância. E o CrossFit, ele te dá constância porque ele te dá uma outra ferramenta fantástica, que é o relacionamento. Você faz um amigo, e aí o amigo te liga, vamos hoje, vamos depois, vamos não sei o quê, não vamos hoje. Vai tomar cerveja, né, Bia? Vamos tomar cerveja, todo mundo vai. E o próprio dinâmica do CrossFit, ele já tem eventos, né? Ele funciona para que essa comunidade se fortaleça. Então, quando a gente vai planejar uma aula, quando a gente vai pensar numa aula, o relacionamento ele tem que permear todas as partes da aula. Eu não vou pensar construir uma aula só tecnicamente falando, né? Eu tenho que construir uma aula que o meu aluno vai interagir com a outra, então é muita coisa de dupla, né, Mari? É muita coisa de um veterano que pega um novato para dar uma ajuda. Então, a gente vai transformando aquele ambiente em um ambiente acolhedor para as pessoas, que é uma coisa que na musculação não tem muito, porque cada um é no seu fonezinho de ouvido, eu vou lá, faço meu ficha, a não ser que você tenha um personal, né? Que a gente vai falar sobre isso também, que é uma coisa que hoje em dia eu só trabalho com personal, né? Que é essencial, é justamente isso, é o compromisso, né? O compromisso que você tem com o seu personal é o compromisso dentro do CrossFit que você tem com o seu colega de treino. Então eu vou lá e vou dar o meu melhor, mas eu vou exigir o melhor do meu colega. A gente não guarda o material antes que todo mundo termine. Eu espero que todo mundo faça a sua parte para eu poder ajudar e influenciar. E isso é que vai
construir qualquer resultado que você queira ter. É constância. E a constância só vem se você tiver, de mãozinha dada com alguém. Não tem para onde correr. Isso aí é a prova viva, gente. Eu posso dizer para vocês que toda atividade física você tem que ter constância. Hoje não é só estética, coloquem isso na cabeça de vocês. É saúde física e mental, né, Alan? E assim, né, pegando o gancho do que a Bia falou, o CrossFit ele é como se fosse um canal. Hoje, muitas pessoas que começaram no CrossFit estão na musculação. Porque entenderam o quê? Poxa, se está tão bom aqui no CrossFit, eu posso ir mais além. Eu posso levar mais a sério o meu autocuidado. Tem gente que hoje que treina CrossFit de manhã faz musculação à noite. Porque a pessoa já teve uma evolução na mente que ela precisa daquilo. Aquilo é muito importante. E a gente vive hoje uma era que é uma era muito da ansiedade e da preguiça. As pessoas têm muita preguiça. Por quê? Porque o nosso celular, né, a gente passa muito tempo, né? Parece que é muito difícil, né, para uma pessoa sedentária olhar e falar assim: poxa, 1 hora treinando, nossa, é muito puxado, eu não aguento. Olha lá para o histórico passado e fala: eu já tentei e não consegui. O que acontece? Você percebe que se você pega um celular, você passa 2, 3, 4 horas em cima do sofá, vendo o celular e você não percebe que o tempo passou. E muitas vezes aquilo lhe adoece. Gera mais ansiedade, você está lá muitas vezes, né? É claro que exceções de quem trabalha com isso, mas você está lá naquele celular, vendo a vida alheia, vendo fofoca, e às vezes você fica ansioso, gera sentimento de comparação, você olha para o seu corpo, esquece da sua história e fala: poxa, eu tô gordo, eu preciso emagrecer, e você acaba gerando sentimentos de quê? De culpa, né? Em vez de assumir uma sensação de autorresponsabilidade, você acaba vendo o quê? Que a sua ansiedade começa a aumentar. E aí a pessoa não consegue, sozinho, começar uma atividade. Ir para uma academia, ou até mesmo se matricula, paga lá o anual e, opa, esqueceu. E quando você tem uma aula coletiva como do CrossFit, fica mais fácil. Por quê? Porque você vê lá nessas aulas pessoas reais como você. Né? E aí você consegue o quê? Né? Combater essa ansiedade, combater essa sensação de preguiça, de desmotivação, de que você está só se arrastando na vida, né? Está só sobrevivendo. Chega do trabalho, Netflix, celular, TikTok, e, poxa, a vida vai seguindo assim, né? E viver é muito mais do que isso, né? E a gente pode até explicar, eu e a Bia falando fisiologicamente, o benefício do exercício para quem faz o contrário, para quem treina, né? É comprovado. Hoje os médicos estão prescrevendo lá a caixinha de remédio chamada exercício. Eles não estão mais prescrevendo um monte de remédio de ansiedade porque eles estão vendo que não está adiantando esse monte de remédio. Não está adiantando porque a pessoa vai lá e volta para o celular, volta para os maus hábitos, vai para a falta de rotina e ela não consegue vencer a ansiedade nem conviver com a ansiedade. Então, eles estão prescrevendo o quê? CrossFit, uma dança. Então, assim, colocando atividades que a pessoa possa desenvolver essa relação social e... né, a parte fisiológica, porque quando você treina, você libera hormônios do bem-estar que vão te ajudar a ter essa sensação de felicidade, de autorrealização, né? E a Bia pode ver muitos no CrossFit, né? Porque as pessoas chegam lá, eu via muito na central do Corvo dando personal, e eu via quando a Bia chegava lá com a pessoa cara de acabar, assim, poxa, o que é que eu estou fazendo aqui? E ela ia lá e, né, aquele jeito dela, eu falei, caraca, que massa, todo mundo pudesse ter uma Bia, né, para chegar e ser visto como alguém, porque eu acho que hoje o que falta muito nas academias é o quê? É você ser visto como alguém, não só uma pessoa que está lá mais um número, né? E entra a questão do personal, né? De você ter uma pessoa que está ali para te acompanhar, que para olhar para você com a sua história, com a sua dificuldade, com a sua ansiedade, com a sua depressão. Hoje o Alan tem muitas alunas que enfrentam e convivem com a depressão e conseguiram controlar e ter mais qualidade de vida treinando, né? E como isso é bacana, né? A Bia pode falar um pouquinho mais dos alunos que ela tem lá no box, que também tem essa realidade. Parece que é algo assim, poxa, depressão, ansiedade, mas é muito normal hoje, né? É normalíssimo. Muito... Isso aí, antigamente era até como é que eu posso falar? Algo que as pessoas tinham vergonha de falar: eu tenho ansiedade, eu tenho depressão. E hoje em dia não, hoje as pessoas já veem de outra forma, né? Não veem mais como algo que é vergonhoso. É uma doença que tem que ser tratada. E a atividade física ela dá uma melhorada muito, muito mesmo nisso. A Bia pode até falar a questão... Bia, uma pergunta assim, bem assim, tipo...
O Alan falou a questão do Instagram, a questão de as mulheres se compararem muito, né, com pessoas do Instagram. Porque hoje em dia a gente sabe que aquilo ali no Instagram não é real. Gente, não é 100% real. Fotos são manipuladas, não tem mulher que não tem estria, que não tem celulite, aquela pele 100%, não existe. Bia, tu pega muito, assim, tipo, pessoas, alunas dessa forma? Na real, eu só pego pessoas dessa forma, né? A minha, né, como eu disse no começo, é a minha missão hoje. O que eu vi dentro do CrossFit é justamente essa necessidade. A gente falando sobre dados, de cada 10 pessoas que são diagnosticadas com ansiedade, 7 são mulheres. Né? Então, as mulheres, elas têm um nível de ansiedade maior e têm um nível de cobrança maior ainda, né? A mulher, ela tem, desde que ela nasceu, ela já tem o estereótipo da beleza, né? A mulher ela foi construída para ser bonita, para ser recatada, para ser quietinha, né? Enquanto o homem foi construído para ser corajoso, para ser arredio. Então, a gente tem estereótipos ali de feminino e masculino que vão sendo incutidos na nossa cabeça e isso traz para nós mulheres uma cobrança muito grande desde cedo. Então, eu vejo adolescentes de 8 anos de idade já se achando gorda, já se comparando com a coleguinha do lado, porque aquilo vai sendo colocado na cabeça dela. Então, o que me fez mudar de área, não posso dizer assim, né, porque acabo fazendo a mesma coisa, mas foi perceber o quanto essa cobrança tira as mulheres da academia, né, tira as mulheres do CrossFit, tira as mulheres do exercício, de qualquer coisa que faça. Justamente porque eu não me sinto capaz de chegar perto de um corpo de uma pessoa que eu estou vendo ali no Instagram, que a gente está falando sobre ansiedade. Então, esse nível de comparação já é muito alto. E a gente ainda tem uma cobrança maior pela nossa dupla jornada, né? Então, se eu sou, hoje em dia, uma mulher que não trabalha fora de casa, é uma raridade. Né? Então, a mulher ela tem que cuidar da casa, ela tem que cuidar do filho. Muitas vezes, o marido é um terceiro filho, um segundo filho, né? Que só trabalha fora de casa e não ajuda. Então, ela tem uma tripla, quadrupla jornada e ela ainda tem que arrumar um espaço na agenda para ficar bonita. Porque a gente ainda tem essa visão. Para cuidar de si mesmo. Exatamente, a gente ainda tem essa visão para ficar bonita. Quando eu consigo trazer uma aluna para perto de mim, que chega para mim querendo, eu quero ficar gostosa, eu quero ficar bonita, eu consigo mudar a mentalidade dela de que isso aqui não é para você ficar bonita, bebê. Isso aqui é o seu momento. Você tem 24 horas no dia, onde, sei lá, 16 horas você está servindo os outros. Você está servindo o seu filho, você está servindo o seu marido, você está servindo o seu trabalho. E essa uma hora que você está comigo aqui é uma hora que você está servindo exclusivamente para você. Né? É uma hora do seu dia que tu vai tirar para ti. Então, eu converso muito com as minhas alunas. Quem passa do lado fica brincando comigo, que diz, só faz conversar, não treina, não. Mas, mano, muitas vezes a gente é terapeuta. Né, eu ia falar a isso. gente é terapeuta. Acaba que é um personal psicólogo, né? Você Psicólogo, tá porque ali. muitas vezes essas mulheres têm necessidade de conversar, têm necessidade de falar sobre os problemas, de falar sobre outras coisas que não seja casa, que não seja trabalho, que não seja marido. Né? Então, essa função, eu gosto, né, de pensar sobre isso, que a minha missão é fazer com que as mulheres tirem um tempo para elas, entendam a necessidade disso. Alguém né? já chegou assim, Bia, pra ti, tipo, mostrando, chegou no Instagram, Bia, eu quero ficar com o corpo dessa pessoa aqui. Alguém já chegou assim, falando pra ti? Graças a Deus, não. Mas é porque, eu tô perguntando porque tem gente que faz isso. Mas tem sim. Eu acredito que, assim, o meu perfil, né, tanto no Instagram quanto o meu perfil pessoal, ele já é muito claro de qual é o tipo de pessoas que eu trabalho. Né? Então, é muito difícil que uma pessoa vai chegar comigo com essa proposta, porque ela sabe que vai levar uma bela ou uma patadinha, ou segura aqui minha mãozinha, vamos conversar baixinho aqui, bebê, para você entender como é que funciona o esquema. Pro né? Alan chegou, o Alan, ele já foi personal de várias misses, ele já preparou muita miss aí, Miss Ceará, Miss Brasil, não foi, Alan? Eu já dei, né, eu passei, acho que 5 anos da minha vida com esse trabalho com pessoas influentes, né, com pessoas que queriam essa beleza ao extremo, né? E ultimamente eu tenho pegado mais mulheres reais, né? Mães que precisam voltar para sua rotina, que não precisam ser julgadas pelo seu corpo, pela sua celulite, né? E antes, quando eu dava, era totalmente um público diferente. Hoje eu percebo que são pessoas que estão ali querendo cuidar da saúde, principalmente a saúde mental, né? De poder sentir bem com o próprio corpo, não é estar com a cintura fina ou super definida, mas é se sentir bem. Sentir bem. Que eu acho que hoje Exatamente. O corpo é consequência. É uma consequência. E o que é que eu percebo muito, né? Hoje a gente tem
algo muito cruel nas redes sociais, que é a comparação. E a Mari falou muito, você vê coisa lá, aquilo não é real, aquilo é algo que é impossível uma pessoa, né? Hoje eu atuo bastante com casais, né? Eu tento levar a parte da rotina do saudável, de ter uma rotina de treino para os casais, né? Para a mulher, que como a Bia falou, como dizer, ela é incompreendida, ela muitas vezes tem uma rotina de trabalho, e quando ela chega em casa, ela precisa ser mãe, e a gente não pode aqui, eu sou pai, eu sei disso, que é totalmente diferente a rotina de uma mãe e de um pai. A mãe, ela tem ali responsabilidades diretas com o filho, que muitas vezes o pai não tem. Né? Mesmo que ele ajude, mas a mãe, ela é diferente. E muitas vezes o que acontece? Essa mãe, ela não é compreendida. E essa história dela não é levada a sério. Você vai para uma rede social e você posta uma foto e tem lá um comentário. Nossa, como você está sobrepeso, né? E como são comentários ruins, né? Que adoecem. Então, acho que... Eu escutei uma frase hoje de um psiquiatra e ele falou que o que mais atola uma pessoa na ansiedade e depressão é os comentários dos seres humanos. Né? São muitos comentários perversos nas redes sociais, então você tem que se blindar de uma forma de entender que você tem uma história, você ali é uma pessoa, você não é como a Bruna Marquezine, você tem sua história, e parabéns para você, parabéns porque você é essa mulher, essa grande mulher, porque você é esse grande homem. Ah, mas o meu bucho está aqui dobrando. Né? Só você sabe como é difícil ter uma rotina de provedor em casa, de poder chegar em casa e ter uma família, de passar um final de semana, como eu passei esse final de semana, dedicado à minha filha que estava doente. Então, assim, às vezes a gente olha para o Instagram e vê uma vida muito perfeita, muito bonita. Ninguém vive nada, todo mundo tá lá com o abdômen trincado lá, com a lipoled legal. E, cara, você quer viver... Ainda assim, eu digo para vocês, viu? Ainda assim, você pode fazer cirurgia plástica e tudo mais. Não vai ser 100%, gente, não vai ser. Eu já fiz cirurgia plástica, enfim, e a gente, posso dizer para vocês, não é mágica. Né, Alan? E o pior disso tudo é você virar refém disso, né? Você simplesmente precisa estar nesse padrão. Se você não cumprir esse padrão, você está vivendo errado. Opa, se a Bia e o Alan estão aí, são personagens e não estão com o abdômen trincado, gente, isso é muito antigo, isso ficou muito para trás, né? Hoje, a saúde mental, né, o autocuidado, ele é muito mais relevante do que simplesmente estética. Estética passa, estética também adoece, né? Esse culto doentio ao corpo, de ter que estar seguindo e cumprindo um padrão, também adoece. E eu acredito hoje muito que, as minhas experiências práticas, né? Eu também presto consultoria com o meu aplicativo, e eu atendo muitos alunos do interior. E eu percebo que essas meninas, muitas vezes, elas têm aquela coisa de querer, eu quero aqui, ó, ficar que nem a Virgínia. Aí vai comentar assim, minha filha, você tem o dinheiro que ela tem? Porque é só dinheiro ali, minha filha. Você tem dinheiro e um monte de babá para cuidar dos seus filhos. Então, assim, você tem que viver. E eu acho que principalmente uma coisa que a Bia prega muito, né? Você deve se orgulhar do que você é. Você deve se orgulhar do que você tem, da celulitezinha, da gordura localizada. Sabe por quê? Porque isso conta a sua história, né? E hoje, estética é algo que não precisa ser algo que vai te deixar refém, mas pelo contrário, ela vai ser um resultado do teu equilíbrio, de poder entender que você pode viver feliz, você pode comer uma pizza final de semana, você pode comer um chocolate, um brigadeiro. É até engraçado, Alan, tu falou isso aí, porque eu recebo muita mensagem no meu direct do Instagram, o pessoal perguntando isso. Ai, tu come pizza? Tu come hambúrguer? Gente, aí eu respondo assim, eu sou uma pessoa normal, calma. Vamos falar aqui um pouquinho, gente, sobre a rixazinha que tem, né? Educador físico, coach de crossfit, sempre tem. O que vocês podem falar sobre isso? É verdade, Bia? Tem um pouquinho dessa rixa? Infelizmente, a gente não pode dizer que não tem, né? Mas uma coisa que eu gosto muito de falar e que eu levo isso para a minha vida é que nós, primeiro, antes de qualquer modalidade, nós somos profissionais de educação física. E a nossa função é trabalhar com pessoas, não é trabalhar com modalidade, né? A nossa função é fazer com que as pessoas saiam do sofá e vão treinar, e vão se movimentar. Independente do que ela vai fazer, se é musculação, se é crossfit, se é um esporte qualquer que seja, né? A nossa função enquanto profissionais é proporcionar ao nosso aluno um prazer pela atividade, um prazer pelo movimento, que ele entenda que o corpo dele precisa se movimentar, né? Não é uma questão de eu quero tal coisa, objetivo X, Y, Z, mas encontrar uma modalidade que encaixe na sua rotina, no seu dia, no seu gosto. Essa é a nossa função, né? Nós somos treinadores de pessoas, nós não somos treinador de modalidade X, Y, Z.
Mas todos eles são educadores físicos, né, Bia? Sim, Quem somos é coach profissionais né? isso. Coach Nós de somos CrossFit. profissionais de educação física. Né? Para você dar aula de CrossFit, você precisa ser profissional de educação física. Isso é muito bom ser relatado, porque, infelizmente, é uma modalidade que cresceu muito e é um curso, né, para você ser treinador de CrossFit real oficial. É um curso que não é um custo muito barato, é um custo caro. Né? Então, a gente vê muito estagiário, segundo, terceiro semestre, que passou 3 anos treinando e se acha, coach de CrossFit. Coach de CrossFit. Aí tenham cuidado, né? Uma coisa que eu gosto de falar é que, cara, a única coisa que você vai levar pro resto da sua vida é o seu corpo. Eu posso até ter um Alzheimer quando eu ficar velho e não lembrar nem quem eu sou, mas o meu corpo vai estar comigo. Ele não vai sair, né? Verdade. É o seu corpo. E olha para quem você está entregando o seu bem maior. Não, quando for treinar, independente de qual modalidade for, busca quem é o seu treinador, busca quais são as credenciais dele, qual é a história dele. Que acha, né, Bia, que são maiores que uma formação. Exatamente, né? Que são maiores que uma formação. Só porque eu sei fazer um snatch bonitão, quer dizer que eu sei ensinar o snatch bonitão. Eu sei olhar os erros do meu aluno, eu sei identificar onde é que ele pode ter uma lesão ou não. Né? Isso só vem com formação, com experiência. Então, antes de qualquer modalidade, principalmente, né, prestem atenção no profissional que você está entregando o seu maior bem. É até importante falar isso, a questão da importância mesmo de você ter um personal trainer, né? Hoje em dia a gente vê as academias lotadas, principalmente aquelas academias inteligentes, né, Alan? A gente se formou, né, para exercer isso. E às vezes a gente vê cada coisa maluca na academia que você olha assim e fala, meu Deus, o que é isso? Porque, né, você vê hoje os falsos coaches, né, os falsos personagens. Hoje mesmo eu vi um cara falando que dá consultoria no Instagram porque ele treina há 15 anos, musculação. E eu fiquei assim, gente, mas, poxa, tão sério brincar com a vida de outra pessoa, né? Tão sério. E a gente hoje vive numa era da musculação que as pessoas estão entendendo a importância de musculação. Eu fui para uma academia, conhecer uma academia que abriu, treinar no sábado à tarde, assim, né? Minha esposa me liberou, vai lá, vai treinar, né? Tava bem cansado, cara, ele falou, não, vou treinar para me relaxar. Quando eu cheguei na academia, a academia tava lotada, né? E como a Mari falou, é bom, é legal, porque você tá, em vez de você estar lá bebendo, sedentário, só você tá treinando, mas ao mesmo tempo você tem que entender que você merece também um cuidado individual. Você é uma pessoa, você é um indivíduo ali que você tem as suas individualidades. Então é preciso ter realmente um acompanhamento. E eu falo, gente, não é besteira. Não é besteira ter um personal, não é um luxo. Né? Eu acredito que se a gente priorizar e entender que luxo são outras coisas, a gente entende que ter um personal é ter ali uma pessoa, né, ter um ser humano pessoal para você, né, que vai te acompanhar, que vai entender tuas limitações, que vai entender tuas lesões, o que é que você precisa melhorar, o que é que você precisa evoluir emocionalmente para seguir naquela constância de treino, né? E um ponto que eu até quero falar aqui com vocês é sobre a questão da obesidade, né? A obesidade tem matado muitas pessoas, né? E infelizmente tem pessoas ainda em pleno 2024 que acham que ir para uma academia, que acham que treinar é uma besteira. Eu consigo ver com o meu corpo como ele tá. Não é sobre isso, né? A obesidade ela tá matando. E a obesidade ela não é motivo de chacota, ela não é motivo de dizer assim, poxa, ai, a gordinha, hahaha. Não, cara, é uma doença, ela precisa tratar, ela precisa de um acompanhamento. E eu acho legal da atividade física, tanto do CrossFit como da musculação. Não se preocupem, eu não vou brigar com a Bia aqui para dizer que o CrossFit é melhor, que a musculação é melhor. Não, eu fico super feliz quando eu vejo alguém que fala, minha mãe mesmo faz CrossFit, e assim, eu fico super feliz quando eu vejo alguém falando que está fazendo uma atividade, porque hoje, numa era dessa, que as pessoas estão sedentárias, estão lá no sofá, e que muitas vezes acabam comprometendo a saúde, acabam chegando aos 40 anos com a idade quase de 60, 70, né, que não consegue mais. Eu vi um vídeo no Instagram ontem, eu achei muito interessante, o carrinho de um bebê, ele desceu, e a mãe, ela caiu no chão e ela não conseguia levantar, né? E aquilo foi muito profundo ver aquele vídeo, porque olha só o poder que você tem de cuidar da única coisa que você pode controlar, né? O que você pode controlar na sua saúde. Então, assim, se você
Você tem na sua mão a oportunidade de cuidar, né, de ter esse autocuidado, de cuidar da tua massa muscular, de cuidar do teu peso. E eu acho interessante que a gente vive hoje uma era que tem pessoas que entendem isso, né, e entender que a obesidade, ela não é uma brincadeira, ela não é um histórico que eu estou vendo que, eu vou comer aqui muito e eu não estou nem aí. Não, a obesidade é uma doença, ela precisa ser tratada, ela precisa ser levada a sério e entender que para você levar isso a sério, é importante você pedir ajuda. Né? E pedir ajuda de quem entende. Dos né? profissionais Eu e a Bia, de a gente saúde. tem uma formação que possibilita, né, essa oportunidade de cuidar dessa obesidade com outros profissionais, é claro. Eu Uma queria equipe ampliar. multidisciplinar, né, Bia? Eu queria ampliar um pouquinho essa discussão sobre a obesidade. Eu acho que eu tenho um pensamento um pouco divergente sobre isso, né? Porque eu acho que a gente simplifica uma coisa que é muito, mas muito mais profunda. A pessoa, eu tenho certeza absoluta que a pessoa não está obesa porque ela quer. Né? Ela não tem obesidade porque ela quer. É porque eu não tenho força de vontade, é porque eu tenho preguiça. Vamos pensar um pouco mais profundo. Né? Eu digo, como eu sempre digo, o exercício ele é a ponta do iceberg. Né? É a pontinha lá no finalzinho lá. Tudo que constrói, né, essa doença, que sim é uma doença, obesidade é uma doença, a gente precisa se aprofundar nisso. Né? Principalmente nós, enquanto profissionais da educação física. Eu preciso entender de onde vem essa doença. Porque muitas vezes a obesidade não é uma doença do corpo. A obesidade é uma doença da cabeça. Né? Muitas vezes tem crenças e traumas muito profundos naquela pessoa que não adianta nada. Tu acha que uma pessoa com obesidade ela não sabe que se exercitar e se alimentar bem faz bem para ela? Claro que ela sabe. E aí ela não faz porque ela não quer? Porque ela acha que morrer é mais legal? Porque ela acha que perder um filho que foi é mais legal? Claro que não. Claro que não. Ela sabe o que é bom para ela. Todo mundo sabe o que é bom para a gente. Né? Só que, por que ela não faz? E aí a nossa função, cavar isso, né? Entender, chegar nessa pessoa profundamente. E, infelizmente mesmo, e é um dos trabalhos que eu quero muito colocar para frente, os espaços que a gente tem de fitness, eles não são convidativos para essa pessoa. A pessoa chega numa academia e ela não passa pela catraca. Olha o tanto de humilhação que uma pessoa dessa vai passar só de ela não conseguir passar pela catraca. E aí ela vai precisar que uma recepcionista saia, abra o portão para ela passar. Quando tem, né? Porque tem academia que não tem outra opção, não sei passar. Olha o tanto de coisas, de empecilhos que essa pessoa tem para chegar a fazer uma atividade. Olha o tanto de barreiras que ela tem que ultrapassar para poder chegar a fazer o exercício. Então não é simplesmente levantar do sofá e fazer o exercício. Se para uma pessoa que tem condições financeiras, de tempo, colocar na cabeça dela que o exercício é um benefício para a saúde mental e física dela já é difícil, tu imagina para uma pessoa que passou a vida inteira sendo chamada de gorda, sendo chamada de obesa, onde a autoestima dela está no chão, onde ela não consegue fazer nada por ela mesma, muito menos se exercitar. Então, acho que a gente precisa parar com esse discurso simplista de que é preguiça, de que eu como muito. E outra coisa que eu queria também aprofundar nessa questão é que um corpo gordo não é um corpo incapaz. Eu tenho muitas alunas que entraram com um corpo gordo no CrossFit, estão lá há anos, continuam com o corpo gordo. Mas elas pulam numa caixa, mas elas se balançam numa barra, mas elas fazem Eu um pull-up. vejo muito isso, é bem verdade. Então, viu? o corpo gordo, ele não é um corpo incapaz, não. Ele pode ser um corpo que se exercita. E ele continua um corpo gordo, porque existem muitas coisas mais profundas que faz aquilo acontecer. Né? Então, acho que a gente simplificou demais essa questão. Né? E a gente fala sobre os influenciadores e tudo isso, que é mais outro empecilho. Porque, tu imagina, eu fico só pensando que uma menina, né, que tem um corpo gordo, que sofre com isso a vida toda, está lá sentada no sofá olhando o Instagram de um monte de influenciadora, aquilo ali não vai influenciar ela a ir. Muito pelo contrário. E ela, como é que eu vou ir para uma academia onde todo mundo é diferente de mim? Onde todo mundo O ambiente não é convidativo. O ambiente não é nada convidativo. Onde ela vai ser olhada, onde ela vai ser julgada, onde ela vai chegar e o profissional que está lá no salão da musculação mal vai olhar para ela. Mas tem influenciadoras que eu acho que com certeza você sabe que eu não posso falar, mas a gente sabe que tem, que são muito obesas e fazem daquela obesidade
um meio de ganhar Padrão de dinheiro, normalidade. um padrão de normalidade. Isso a gente sabe que existe, né? Não é assim. E às vezes aquela outra pessoa que está olhando, que é obesa, que está olhando aquilo ali e vê que é um normal, acha que realmente vai ser normal. Tem isso. Eu acho que eu, graças a Deus, não vi. Não quero ver também. Né? Uma pessoa depois que... depois eu vou mostrar no depois privado. me mostra, não quero Sei ver. quem tá falando. Né? Mas, assim, você demonstrar que uma vida não saudável é bom, é uma coisa. Você demonstrar que um corpo gordo pode se movimentar, é outro, né? Eu sigo várias influenciadoras que têm um corpo gordo, mas são pessoas que treinam, que se alimentam bem, que estão lá todos os dias, né? Que fazem esporte. Né? Tem uma influenciadora que eu acho linda, que é atleta de peso, que vai agora cobrir as Olimpíadas. Ela é jogadora de basquete, tem um corpo gordo. E não, isso já fez 21K, já fez uma maratona. Que eu nem consigo, viu? Olha só. Então, não é que o corpo gordo... A gente tem que desmistificar essa coisa de que corpo gordo igual sedentário, igual doença, igual outras coisas. Obesidade é uma doença, sim. Como a gente pode ver muitas influenciadoras que, se for botar lá na balancinha, tem um corpo esteticamente lindo, mas não tem um pingo de músculo e está dentro da obesidade. E a gente não fala disso, a gente fala do corpo gordo. Mas o corpo da influenciadora que não só vai para academia, como teve alguma que eu vi aí, que era dessa finura, e o personal tinha que ajudar ela a fazer um agachamento livre, porque ela não conseguia sentar numa cadeira e se levantar. É esse o corpo que você quer? Um corpo fino, mas um corpo que não consegue se levantar de uma cadeira? Que se ela for correr atrás do filho, ela também não vai conseguir? Né? Eu acho que a gente tem que mudar uma coisa de um corpo sedentário, um corpo que não faz nada, um corpo não saudável, para um corpo saudável, independente do formato desse corpo, né? É uma construção de mentalidade, posso falar, né? Com certeza, exatamente. Porque para quem não faz nada, quem é sedentário e vai começar a fazer, tem que ter aquela constância, tem que ter sempre algo que vai trazer motivação para essa pessoa. Buscar uma atividade física que não só o crossfit ou musculação, pode ser uma dança, algo que o corpo se movimente mesmo. Cada aluno ele vai ter a sua especificidade. Né, claro que uma mulher grávida, ela tem que ter a adaptação necessária para que ela consiga fazer o treino, assim como qualquer outra não possibilidade que qualquer aluno tenha. Né? E também tirar essa mentalidade que mulher grávida é uma doença, eu tenho que proteger o meu filho, o teu corpo ele é preparado para isso, a não ser que você tenha algum problema de fato, né, durante a sua gravidez, mas o teu corpo ele é todo preparado para isso, ele é preparado para gerar um filho ali. Né? Então, ele se adapta a isso. E aí, como nós, profissionais da educação física, temos que saber quais são as adaptações do corpo para gerar esse filho, porque tem muita coisa. A gente tem mais frouxidão ligamentar, o quadril ele fica mais largo. Né? Então, não é só adaptar exercícios, a gente tem que pensar em outras coisas, principalmente no pós-gestação. Né? Grávida não faz abdominal. Né? Então, tem toda um trabalho que a gente tem que saber, claro, né? Enquanto profissionais a gente tem que saber disso. Dentro do CrossFit isso não é diferente. A gente vai adaptar o treino para a realidade, mas a mulher grávida ela é plenamente capaz de treinar desde o começo. Não é só sobre faz se der. Não, é sobre viver melhor na gestação, né? É uma fase tão especial gerar, né? Uma fase que você vai estar ali gerando uma vida e ela pode ser saudável, ela pode ser legal, né? E tem estudos que provam também que até a questão do parto, para quem quer parto normal, o exercício, ele também contribui para te dar um condicionamento melhor no parto normal. Poxa, tu faz lá um treino puxado de crossfit com a Bia, faz lá um treino de musculação orientado, você já vai ter o quê? Uma cultura de movimento no seu corpo, no seu organismo, que você suporta essa rotina. Então, o parto normal, que seria um grande sofrimento, ele pode ser um sofrimento melhor. Né? E eu não estou falando isso de achismo meu, estou falando o que os estudos falam de verdade. Né? Então, o exercício hoje ele é muito poderoso na gestação. Né? É algo que pode trazer qualidade de vida para a mãe e até para o bebê no pós-parto. Né? Porque assim, depois que você tem o bebê, é que você vê um novo mundo ali, né? E aí você precisa ter também essa questão do exercício como esse ponto primordial, né? E de normalizar que você pode fazer, que você merece fazer, né? E não que seja algo perigoso, né? Que seja algo que vá atrapalhar. E o exercício, eu costumo falar e gosto muito disso, que o exercício ele é como se fosse uma aposentadoria. Né? Eu vou todos os dias, de quando eu comecei, eu vou depositando todo dia ali, depositando. Porque o nosso corpo ele é feito para se deteriorar. A gente foi feito para morrer. Né? A gente tem começo, meio e fim.
Você não vai viver eternamente. Você pode botar todos... Pode até parecer mais nova, mas você vai envelhecer, minha filha. Uma coisa que é certa é que você vai envelhecer. A não ser que você quer morrer novo, né? Mas a gente vai envelhecer. E esse depósitozinho que eu vou fazendo, vai chegar uma época da nossa vida que não tem mais depósito, que eu só tiro. É como a gente se aposentar. Depois que você cumpre a sua carga de trabalho ali, agora todo o dinheiro que eu investi, eu vou tirando. Todo mês eu vou tirando. E é isso que o nosso corpo faz. Todo mês ele vai tirando. Vai chegar uma etapa, na menopausa para a mulher, um pouquinho mais velho para o homem, que eu vou tirando o que eu já investi, né? E aí, se eu tiver investido muito, eu vou ter muito para tirar. Se eu não tiver investido muito, vai ser muito mais difícil, né? Então, entender o exercício como um investimento. Na menopausa, é muito importante você entender que se está piorando, você pode contornar, né? E tentar viver melhor, melhorando essa rotina de exercício, né? Melhorando essa rotina, né? Porque você entende que antigamente você tinha um pensamento que, poxa, vai para academia só porque precisa cuidar do corpo, o corpo precisa fortalecer, né? A gente tem essa cultura ainda muito forte que... E não, hoje é muito saúde mental, né? Gente, ó, o programa está acabando. Vocês gostaram do programa de hoje? Com certeza, né? Um bate-papo super bacana, com duas pessoas maravilhosas aqui. E eu espero vocês, agradecer aqui também ao Alan, à Bia, né? Que foi super fantástica aqui a aula que eles deram aqui sobre atividade física, CrossFit. E é isso, e um beijo bem grande para vocês e um bom dia.